pessoal! Hoje a gente está com um cenário diferente, falando diretamente do Avenue Connection. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que é o Cristiano Castro, diretor da BlackRock no Brasil. Seja muito bem-vindo, Cristiano, e muito obrigada. Ju, obrigado vocês. É um prazer fazer parte do Avenue Connection. Maravilha. Bom, Cristiano, queria começar esse papo aqui, você explicando um pouco para as pessoas o que é BlackRock, qual é o segmento que vocês atuam, né? Vocês são a maior gestora do mundo, mas conta um pouco para o pessoal de casa. Obrigado, Ju. Então, pessoal, como a Ju comentou, a BlackRock é a maior gestora do mundo. Ela foi fundada em 1988. Hoje a gente faz gestão de 10,6 trilhões de dólares, desde instrumentos mais simples, como os fundos de caixa, até ETFs, e investimentos mais sofisticados, como os investimentos alternativos, que inclusive foi escopo do painel em que eu comentei hoje. A BlackRock está no Brasil desde 2008, onde a gente iniciou nossas operações dentro do mercado de ETFs, né? A gente faz hoje basicamente relacionamento com todo o ecossistema local, desde reguladores, a gente tenta de alguma forma ajudar na parte educacional das pessoas físicas, a gente faz relacionamento com os bancos, com as plataformas como a Avenue. E aqui no Brasil, por mais que a gente tenha um pedaço do que a BlackRock faz lá fora a gente vem crescendo numa velocidade muito grande, né, não só no negócio de ETFs, onde nós somos líderes, mas no negócio de investimentos alternativos, onde nós somos o quarto maior gestor do mundo, aonde inclusive fica o mundo de crédito privado, né, que foi o escopo da minha apresentação hoje. Perfeito, Cristiano. Bom, pegando o gancho que você acabou de falar de crédito privado, explica um pouco como que funciona o mercado de crédito privado americano e se tem alguma diferença com o mercado de crédito privado aqui no Brasil. Com certeza. O mercado de crédito privado americano é o mais sofisticado do mundo pela quantidade de instrumentos que eles têm. Além disso, eles conseguem de alguma forma fazer o que a gente chama de securitização, que inclusive hoje no Brasil acontece de uma forma um pouquinho mais incipiente, de uma forma menor, mas grande parte de tudo que você tem de empréstimos nos Estados Unidos, né, desde o que são as hipotecas, né, que a gente viu inclusive lá na crise de 2008, passando por crédito do cartão de crédito, crédito estudantil, crédito para automóveis, tudo isso de alguma forma você securitiza e você consegue de alguma coisa ofertar isso para o mercado financeiro. Com isso você consegue reduzir os riscos dos balanços dos bancos e ao mesmo tempo, né, que foi um pouco do escopo que eu comentei, em alguns setores especificamente, os bancos não conseguem atuar, né, no caso da minha apresentação eu comentei sobre o mercado de direct lending, que é basicamente você que é uma instituição financeira, normalmente uma gestora, um fundo de investimento, emprestando diretamente para uma empresa, e em geral, o mercado que a gente fala que é o middle market americano, né, que essas empresas de médio porte, eles não têm tanto acesso a esse financiamento direto no banco. Então, com isso, você tem um escopo muito grande em termos de instrumentos, né, e você tem uma demanda grande, que vai desde a pessoa física que tem acesso a esse mercado, até os clientes institucionais maiores. Qual que é a diferença para o mercado brasileiro? Primeiro, às vezes, existe até uma interpretação diferente em termos de conceito. Quando a gente fala crédito privado, a gente associa a qualquer tipo de crédito emitido por empresas. Isso é um pouquinho diferente nos Estados Unidos. O crédito privado é aquele que não é listado, aquele que não é público, tá? Então acho que essa primeira diferença... Esse conceito já é diferente. Já é um pouquinho diferente. Então, mas é uma questão conceitual, tá? O segundo ponto é que o nosso mercado ele não é tão desenvolvido hoje, tá? Então tem várias coisas que você tem uma dificuldade de fazer essa securitização e colocar no mercado local, apesar que a gente tem visto um desenvolvimento grande, né, dos instrumentos como os FDICs, né, que talvez se assemelham um pouquinho à parte do que eu comentei, tá? E eu acho que por último, essa questão do acesso, que lá nos Estados Unidos ele está muito mais amplificado, e aqui hoje acho que a pessoa física ela ainda tem receio porque ela não entende direito sobre crédito privado, e porque você tem um mercado pós-fixado muito grande, né, principalmente os fundos DI, você tem as emissões bancárias, você tem os instrumentos incentivados, que normalmente são a primeira opção dos investidores como um todo, né? A gente acredita que ao longo do tempo, o mercado de crédito privado no Brasil ele vai se desenvolver, mas nos Estados Unidos você tem uma oportunidade muito maior porque ele já foi desenvolvido há muito tempo. Pegando o gancho aí de 2008 que você comentou, aconteceu a crise de 2008, né, nos maiores quebras financeiras, de instituições financeiras nos Estados Unidos. Como que isso acabou impactando o mercado de crédito privado americano e como isso também mudou o comportamento dos próprios investidores que investiam no mercado de crédito privado?
Essa é uma pergunta excelente por um motivo. Em 2008, o que que se percebeu? Em que, ao longo do tempo, os modelos que tentavam buscar as garantias de cada um desses títulos que estavam ali dentro, né, do que a gente, vocês devem lembrar, né, quem está em casa, do mercado subprime, né, o pessoal no mercado americano empacotava isso e colocava dentro de um fundo, né, e não só dentro de um fundo, né, dentro de títulos, de instrumentos do mercado financeiro, e transacionava, e ao longo do tempo percebeu que esses modelos, eles não estavam precificando direito os riscos de calote. Né, e o que aconteceu foi que, à medida em que gerou-se uma bolha, quando ela estourou, né, as pessoas não sabiam que elas estavam incorrendo naquele risco. Então, primeira coisa, as pessoas começaram a tomar muito mais cuidado para poder fazer esses empréstimos e entender um pouco mais cada um dos riscos individuais da carteira. Isso pode ser feito de várias formas, tanto desde modelos, utilizando tecnologia, né, melhorando também um ajuste, melhorando todos os indicadores que são solicitados quando você provém empréstimo a uma empresa. E, além disso, começaram histórias que nem eu comentei agora, como a do Direct Lending, que secou bastante a liquidez para alguns setores, não só sobre pessoa física, né? Vocês devem saber que lá nos Estados Unidos você tem o que a gente chama de credit score, né? Que é o score de crédito, é basicamente uma nota que você atribui às empresas e às pessoas físicas também. Cada pessoa física tem, né, o seu credit score. Então, ao longo do tempo, algumas pessoas que tinham esse credit score muito mais baixo, e empresas consequentemente também, elas tinham dificuldade de conseguir esse financiamento. Então, nesse momento, a gente sabe que isso gera uma ineficiência de mercado, e toda vez que você tem uma ineficiência de mercado, você tem oportunidade também. E aí, nesse momento, essas outras instituições financeiras, como as gestoras que eu comentei, como os fundos de investimento, elas entram nesse mercado e começam a emprestar diretamente mais para as empresas do que para as pessoas físicas, tá? Para as pessoas físicas, você tem outras formas de tomar essas linhas de crédito, mas para as empresas foi muito importante, né? Eu comentei, inclusive, hoje na minha palestra, que as empresas de médio porte, elas são 1/3 do PIB americano e são praticamente 35% de todos os empregos dos Estados Unidos. Então você imagina que 1/3 da economia americana secou em termos de liquidez e não conseguia tomar empréstimo. Você imagina o impacto que isso poderia ter de longo prazo. Isso acontece sempre de forma cíclica. Isso aconteceu muito na época do Covid e teve uma intervenção não só do governo, mas mais oportunidades. E mais recentemente, que eu acho que ficou muito notório, foi quando a gente teve aquela crise dos bancos regionais americanos, né, onde você teve a quebra de 2 bancos, e esses bancos regionais, eles emprestam muito para essas empresas de médio porte. Então, novamente, outros participantes do mercado financeiro vieram para poder tornar esse mercado mais eficiente e para que não deixar que as empresas fiquem com a saúde financeira comprometida, com isso injetando mais crédito dentro da economia americana e tornando a situação um pouco mais estável. Perfeito. Perfeita explicação. Acho que é importante sinalizar isso, que mesmo diante de uma crise, o próprio mercado americano conseguiu se reajustar e isso repercutiu em outras crises que eles acabaram tivendo, né? A gente está falando de crise de 2008, crise do subprime lá atrás, tem mais de 10 anos isso. Aconteceram outras crises depois, pandemia, crise de bancos regionais, e mesmo assim o mercado americano conseguiu se reajustar para impactar da menor forma possível os próprios investidores, né? Perfeito. Até durante a crise de 2008, surgiu um termo em inglês, né, que é too big to fail, né, que é grande demais para quebrar, né? Basicamente o que aconteceu foi que inicialmente o governo não quis intervir, alguns bancos de médio porte quebraram e acabaram levando os outros bancos a estarem comprometidos pela saúde financeira, pela forma como o mercado é conectado. Então, quando a gente viu crises recentes como a do Covid, já tem um aprendizado do que aconteceu no passado. Então, quando a gente pensa no mercado de crédito, é muito parecido com isso, né? A gente viu que outras instituições, no momento em que eu comentei sobre os bancos regionais, no momento em que os bancos regionais não estavam conseguindo prover essa liquidez e prover esses financiamentos, você tem outros participantes de mercado que vêm para buscar essa eficiência de mercado. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que, ao longo do tempo, nos Estados Unidos, eu comentei que é o maior mercado de crédito do mundo e que talvez isso também aconteça no Brasil, você desenvolver outras formas de empacotar isso tudo, entregar como investimento, entregar financiamento de formas diferentes para as empresas, é muito importante para a saúde do mercado local, que nem sempre você consegue ter a linha de financiamento tradicional.
Maravilha, Cristiano. Excelente explicação aí a respeito de mercado de crédito privado, mercado cenário do que aconteceu, né, no mercado de crédito privado. Mas a gente vai chegando aqui ao fim do nosso papo. Eu queria que você falasse um pouco, diante do cenário macroeconômico que a gente tem atualmente, pós-Covid, né, mercado de eleições americanas passando agora de 2024, como que você enxerga a oportunidades no mercado de crédito privado diante desse cenário atual que a gente tem hoje? Olha, Ju, eu acho que é o seguinte, a gente é bombardeado de informação todos os dias, né? Mais recentemente a gente tem falado de risco geopolítico, eleições americanas, câmbio, juros, inflação, e isso às vezes confunde mais do que ajuda. E aí a gente às vezes toma decisões um pouco mais equivocadas com o nosso portfólio. Por quê? Com essa quantidade de informação, a gente fica confuso em qual momento que a gente deve ou investir ou desinvestir. Só que a gente sabe que a estratégia que é mais bem sucedida no longo prazo é você permanecer investido, pensando no futuro e pensando nos seus objetivos. Então o primeiro ponto que eu falo é que, olhando o mercado de crédito privado americano, né, e vou até dar um passo antes, olhando investimentos alternativos, da onde o mercado de crédito privado americano faz parte, né, e o que é o conceito de mercado alternativo? É o que é alternativo ao mercado público, é alternativo àquilo que a gente vê na tela, é alternativo daquilo que a gente vê no jornal, né, que é o clássico, que são as ações, que são os mercados de renda fixa, o mercado de câmbio. O mercado alternativo, ele é um mercado que tem muito menos informação, ele é um mercado muito mais de nicho e que você olha cada uma das oportunidades individualmente, e você, às vezes, não tem como acompanhar o preço diariamente. Às vezes o preço é mensal, trimestral, anual, e eu acho que isso é até um pouco educativo. De alguma forma, a gente consegue controlar um pouco a nossa ansiedade. Exatamente. E com isso, você também consegue buscar oportunidades mais interessantes, tá? Eu comentei um pouco no meu painel, grande parte do mercado americano é prefixado, e dentro do mercado alternativo você tem várias oportunidades de pós-fixado, que é algo que o investidor brasileiro conhece super bem. Está acostumado? Super acostumado, familiarizado de como funciona, só que ao mesmo tempo ele tem que entender que os investimentos alternativos, eles têm um pouco menos de liquidez. E também, talvez a pessoa não consiga ter tanta visibilidade e olhar esse preço diariamente. Então é uma questão da pessoa acostumar, mas o que eu queria trazer para as pessoas que estão assistindo é que isso vai de encontro com os objetivos de longo prazo, de aposentadoria, de comprar uma casa, de pagar a faculdade dos filhos, e se talvez você ficar apenas investindo e pensando no curto prazo, talvez você tome decisões equivocadas e você não atinja o seu objetivo no longo prazo. Só que lá no longo prazo vai ser tarde demais para você fazer essa correção de rota. Exato, perfeito. E é muito que a gente costuma falar também a respeito de alocação estrutural, né? De fato, uma alocação de longo prazo e que você visa, de fato, o seu resultado lá na frente, né? Perfeitamente, Cristiano. E, por fim, queria que você falasse um pouco a importância, né, de vocês estarem aqui dentro do Avenue Connection, a importância da BlackRock estar presente no Brasil. Acredito que é muito importante, né, dar essa oportunidade aos investidores brasileiros de acessarem o mercado internacional. Queria que você falasse um pouco para o pessoal também. Bacana. Acho que algumas mensagens, né? A BlackRock, ela está presente em mais de 38 países hoje, mundialmente, e o Brasil, sendo um deles, mostra o comprometimento que a empresa tem, não só com o mercado local, mas com o investidor local. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, o Brasil é um mercado estratégico para a BlackRock na América Latina, por uma série de motivos. Eu comentei hoje no meu painel que um dos grandes riscos silenciosos que a gente vê no mundo é o risco das pessoas não conseguirem aposentar com bem-estar. E a gente sabe que quando você investe, você tá atrás de bem-estar financeiro. Então, no momento em que a BlackRock está aqui no Brasil, a gente está tentando buscar ajudar as pessoas no bem-estar financeiro e pensar no longo prazo. O Brasil, que nem eu comentei, é um país foco hoje para a empresa, a gente pensa sempre no crescimento do mercado local e a gente pensa que a BlackRock pode ajudar essas pessoas a crescerem no mercado local, assim como a gente ajudou na jornada em vários outros países, tá? Então, o que eu posso falar é que a gente reafirma o comprometimento da BlackRock com a educação financeira, com o investidor brasileiro e com os objetivos de longo prazo para que todo mundo esteja feliz daqui para frente.
Muito obrigada, Cristiano, aí pelo papo, pela explicação sobre crédito privado. Dá para perceber o quão que é diferente crédito privado no mercado americano e no mercado brasileiro. E bom, não deixem de acompanhar os nossos próximos vídeos a respeito do Avenue Connection. Então aproveita, já segue a gente e deixa o seu like também. Até a próxima!